Sem dúvida, X-Men Apocalipse causou grande expectativa nos fãs desde quando foi anunciado, ainda quando X-Men Dias de um Futuro Esquecido estava nos cinemas. Entretanto, abordar um vilão tão complexo e tão grandioso como Apocalipse não poderia ter sido feito de qualquer forma, sem o mínimo de planejamento possível. Afinal de contas, estava chegando na época em que DC e Marvel Studios estavam preparando para lançar seus vilões pesos pesados nos cinemas, como Thanos, que foi brilhantemente apresentado, e o próprio Darkseid, que não aconteceu, pelo menos não no corte final de Liga da Justiça. E a Fox não queria ficar para trás e logo anunciou o grande vilão peso pesado dos X-Men, que era o Apocalipse. Entretanto, o filme não foi um fiasco, mas deixou muito a desejar, porque não vimos de fato a grande ameaça que o vilão deveria representar. E por isso, nesse vídeo, nós vamos falar sobre como o Apocalipse deveria ter sido planejado nos cinemas logo depois da vinheta. Se você é novo no canal, antes de mais nada, seja muito bem-vindo, comente, compartilhe, curta, porque isso é muito importante para que a gente continue produzindo conteúdo de qualidade aqui no canal e, consequentemente, o YouTube divulgue os nossos vídeos para o maior número de pessoas possível. Então, deixa o like, comente com seu feedback, compartilhe com os amigos e ative o sininho para receber toda e qualquer notificação de vídeo novo. O fato é que X-Men Dias de um Futuro Esquecido foi o filme dos X-Men que mais teve bilheteria no universo dos filmes dos X-Men da Fox. E ele trouxe, sem dúvida, aquela sensação de que poderíamos talvez ver o elenco da trilogia original em ação mais uma vez. E logo quando o X-Men Apocalipse foi anunciado, sem dúvida a grande expectativa de todos era que veríamos Halle Berry, Hugh Jackman, Famke Janssen, James Marsden e companhia enfrentando então o grande vilão Apocalipse. Só que não foi isso que aconteceu. E o primeiro grande erro que eu considero de X-Men Apocalipse foi colocar jovens mutantes para enfrentar um mutante milenar. E não apenas jovens Jean Grey, Tempestade ou outros mutantes, mas sim jovens sem treinamento em batalha para enfrentar um vilão que era uma ameaça global. E claro que com a tentativa forçada da Fox de fazer um novo elenco simplesmente emplacar de qualquer forma, coube a eles o papel de serem a equipe que seria responsável para enfrentar o Apocalipse em um único filme. Então, esse foi o primeiro grande erro. O segundo grande erro é que X-Men Apocalipse foi feito justamente em um único filme, praticamente logo após Dias de um Futuro Esquecido, que foi um grande sucesso. Então aí você nota uma falta de planejamento, uma falta de conhecimento que a Fox tinha dos grandes personagens que eles poderiam utilizar para fazer essa saga do Apocalipse. E simplesmente nós poderíamos ter logo após, o lançamento de Dias de um Futuro Esquecido, o lançamento do elenco jovem, mas não exatamente de Jean Grey, Ciclope e Tempestade, mas dos novos mutantes. E de fato apresentar eles como uma nova equipe que estavam treinando para serem X-Men. E aí a gente poderia fazer pontas, easter eggs de X-Men já famosos. Não precisava ser uma Tempestade, mas poderia colocar uma Estrela Polar, poderia colocar outros mutantes não tão populares entre o público, mas que tá ali falando, olha, sou um X-Men, vocês estão aqui sendo treinados para serem X-Men também. E aí eles poderiam também utilizar com isso a Selene, sim, a Rainha Negra do Clube do Inferno, como a grande vilã, pelo menos a antagonista principal, e utilizar o Senhor Sinistro agindo pelas sombras, coletando material genético para despertar um mutante mais antigo de todos, pelo menos era o que se acreditava, já que ele planejava instaurar uma nova ordem mundial. Outro grande erro foi justamente o medo que a Fox teve de
abandonar o elenco, né, da nova trilogia de Primeira Classe e finalizar o passado de Mística, Xavier, Fera, de uma vez por todas. E aí o que aconteceu? Estenderam essa história e colocaram a Mística como heroína. Tudo bem que é uma adaptação, que pode ser um universo paralelo, mas foi muito difícil de engolir para muitos ver a Tempestade admirando a Mística. Essa mulher é espelho pra gente, Roberto. Sendo que a Mística é tudo menos admirável. Então também teve o erro ainda por cima de fazer o Apocalipse ser derrotado simplesmente pelo fato da Jean Grey soltar todo o seu potencial. Ok, que isso já ocorreu nos quadrinhos, pelo menos em um universo paralelo, que nós já fizemos aqui um vídeo a respeito do universo Ultimate, mas ele foi derrotado com muita facilidade e passou longe de ser um evento apocalíptico. Afinal de contas, tudo ficou restrito em um único ambiente. Os acertos, sem dúvida, são mostrar o Apocalipse no Egito Antigo, os seus cavaleiros, a forma como ele foi adquirindo poderes ao longo do tempo e, consequentemente, a imortalidade, e como as pessoas cultuavam ele como Deus. Afinal de contas, nesse universo dos filmes, nada foi abordado do Apocalipse utilizar a tecnologia alienígena ou a tecnologia dos celestiais ou até mesmo um contato com o Kang. Então ele não tinha essa consciência clara de que ele era um mutante, que havia essa questão genética com ele. Então ele se achava um deus, tanto que ele mesmo fala no filme que já foi chamado por vários nomes, como Elohim, Ra. Então ele tinha essa ideia de que era um ser privilegiado e era um deus. E agora nós vamos entrar em como poderia ter sido. Sem sombra de dúvidas, Dias de um Futuro Esquecido encerrou muito bem, poderia ter encerrado muito bem o passado de Mística, Xavier, Magneto, Fera e, portanto, seguirmos adiante com a história com a trilogia original. Já que eles não tiveram coragem para fazer um reboot completo com Primeira Classe, queriam fazer apenas um prequel, né? Ou seja, eventos que passaram anteriormente, Dias de um Futuro Esquecido simplesmente apagou os erros que aconteceram, né, de continuidade e trouxe personagens importantes como Jean Grey, Ciclope, Professor Xavier da trilogia original de volta e que, sem dúvida, eles poderiam ser a equipe que iria enfrentar o Apocalipse, já que no passado, quando o Wolverine volta à linha temporal dele, mostra que os X-Men já são uma equipe estabelecida. E aí nós poderíamos acrescentar alguns elementos, como por exemplo o Magneto deixando de ser apenas um líder de mutante extremista, se tornando líder de Genosha, uma nação extremamente desenvolvida que estava pronta para acolher todo e qualquer mutante no mundo. A Emma Frost, que embora tenha sido dada como morta em Dias de um Futuro Esquecido, ela poderia retornar, mas poderia de uma maneira muito simples. Afinal de contas, ela poderia transferir a consciência dela para clones. Afinal de contas, temos aí as irmãs Cuckoos, né? E como sabemos que existiam 1000 corpos, o que impediria a Emma de transferir sua consciência para um corpo mais jovem que possui os seus mesmos capacidades mutantes e, além de tudo, a experiência que ela teria de anos de uso dos seus poderes. E esses clones justamente poderiam fazer uma ligação com o Senhor Sinistro, que passou anos da sua vida coletando material genético de mutantes para criar o mutante perfeito. Agora, o mutante perfeito que seria a próxima fase da evolução. E como os X-Men ficariam sabendo da existência do Apocalipse? Aí é que a Selene seria muito importante. Poderíamos colocar a Selene presa em algum tipo de dimensão, uma prisão específica, mas ela é uma mutante extremamente antiga e com dons místicos. Ela combina tanto a mutação dela, que ela pode drenar a energia vital de pessoas, o que a torna imortal praticamente, e poderia justificar que ela conheceu o Apocalipse e que ela sabe que está existindo movimentos no mundo que estão em busca dele e querendo trazer ele de volta à vida. E ela está falando isso porque ela sabe
que o Apocalipse poderia ser uma ameaça até mesmo para ela. Afinal de contas, ela já poderia ter cruzado com ele no passado. E o Senhor Sinistro agindo pelas sombras, coletando material genético, manipulando as situações para trazer o Apocalipse de volta. Se fôssemos comparar com X-Men Evolution, o Senhor Sinistro faria o papel do Mesmero aqui. Em algum momento do passado, poderia mostrar que o Senhor Sinistro, na busca de curar a sua esposa, poderia ter tido um contato psíquico com o Apocalipse e ele passou alguns conhecimentos para o Senhor Sinistro para que ele se desenvolvesse, para que ele simplesmente se tornasse o híbrido mutante que ele é e, consequentemente, se tornasse o seu aliado. E aí, nesse meio tempo, Genosha, a ilha governada por Magneto, seria atacada pelas tropas de Sinistro, que poderiam ser variadas desde clones mutantes, ou experiências genéticas, ou até mesmo pessoas que ele contrate, né, terroristas, para atacar Genosha, o que forçaria Magneto e Irmandade a se juntarem. E aí teríamos justamente a busca por um artefato que seria capaz de despertar o Apocalipse, já que ele entrou em um tipo de animação suspensa e esse artefato seria o suficiente para despertá-lo. E aí os X-Men, junto com a Irmandade, tentariam impedir que esse artefato fosse levado até o Apocalipse, e claro que diante de várias tramas, por exemplo, a Mística acabando se revelando aliada do Sinistro, e ela mesma poderia entregar esse artefato e libertar o Apocalipse, e ele apareceria com todo o seu apogeu, tal qual em X-Men Evolution, ele ia chegar, ia derrotar todos os mutantes ali reunidos sem a menor dificuldade. Destaque que poderíamos finalmente colocar o Gambit na equipe e poderíamos finalmente dar um destaque para a Vampira em combate, né, fazendo justiça à personagem. O Apocalipse, então, iria derrotar todos os mutantes, o Anjo seria ferido gravemente e simplesmente o Apocalipse iria desaparecer, tal qual ele fez em X-Men Evolution, né, levando o Anjo e o Sinistro junto com ele, né? E a própria Mística, que estava do lado dele por conta própria. E então encerraríamos a primeira parte de X-Men Apocalipse. Na segunda parte, nós já veríamos um mundo desolado, um verdadeiro cenário pós-apocalíptico. Afinal de contas, Apocalipse estava disposto a simplesmente colocar uma nova ordem mundial. E nós veríamos governos mundiais destroçados, cidades aniquiladas, e colocaríamos o Egito como o centro de comando, o centro de poder do Apocalipse e protegido de ambas as formas, inclusive por robôs sentinelas que o Apocalipse iria manipular para protegê-lo juntamente com os seus aliados. E aí nós teríamos como cavaleiros o Arcanjo, a Mística, a Psylocke e o Holocausto. E aí a Mística seria cavaleira como uma homenagem ao X-Men Evolution, já que talvez seja a mídia mais conhecida do Apocalipse pela geração mais nova, e aí seria uma grande referência. O Arcanjo, por ser o grande cavaleiro talvez mais famoso dos quadrinhos. A Psylocke, porque eu achei que ela ficou incrível como cavaleira do Apocalipse e seria interessante ter uma telepata na equipe. E o Holocausto, por ser o cavaleiro que representa justamente a era do Apocalipse nos quadrinhos. E então cada cavaleiro ficaria responsável por manter os planos de Apocalipse justamente, né, em harmonia em cada parte do mundo. E o plano dele era fazer com que mutantes evoluíssem e que apenas os mais fortes, é claro, ficassem vivos. E que então o mundo precisaria surgir das cinzas para que uma nova ordem mundial nascesse. Então aí nós veríamos o grande evento que envolveria o universo mutante. Poderíamos ter a união de novos mutantes, a X-Force, né, que o Deadpool criou no seu segundo filme, o Cable, que é um viajante temporal e alerta da ameaça que Apocalipse poderia ser no futuro, e
de X-Men e Irmandade. E aí nós veríamos o grande confronto, os grandes planos, e que todos sabiam que o Apocalipse estava criando uma máquina o suficiente para evoluir poderes mutantes dos já existentes, mas que nem todos sobreviveriam, e apenas os mais fortes na cabeça dele é que seriam dignos de herdar a Terra. E aí nós teríamos o grande destaque para os confrontos, né? E poderíamos ter destaque para Vampira lutando com Gambit, sendo uma espécie de carta coringa, e ela derrotando o Holocausto, absorvendo os poderes de todos na equipe, que poderia ser composta por Noturno, Avalanche, Gambit, Mancha Solar, Lupina, entre outros. Outro destaque, nós teríamos o confronto de telepatas, né? Já que todos os cavaleiros teriam seus poderes ampliados, veríamos uma Psylocke altamente letal. Então caberia Jean Grey e Professor Xavier, junto com a Emma Frost, para enfrentar a Psylocke telepaticamente e fisicamente, para justamente impedir que ela alertasse o Apocalipse de qualquer plano que tentassem, né? E aí teríamos, é claro, o grande destaque para Ciclope e Tempestade atuando como grandes líderes das equipes e usando os seus poderes de forma altamente destrutiva contra as ameaças que poderiam surgir, né? Veríamos também, poderíamos ver, aliás, né, já que é só uma conjectura do que poderia ter sido, né, Wolverine e Deadpool lutando contra uma mística aprimorada, né? Aquela mística sinistra que nós vimos em X-Men Evolution, com habilidades regenerativas e que poderia ser uma grande dor de cabeça, tanto para o Deadpool quanto para o Wolverine. E guardaríamos o confronto final para o Egito, reunindo toda a equipe, e destaque para Magneto e Xavier enfrentando diretamente o Apocalipse. Xavier tentando usar com o cérebro, usar seus poderes para justamente conter a mente do Apocalipse, e o Magneto usando os seus poderes para conter essa energia com força do magnetismo para que ela não se espalhasse. Xavier poderia receber a ajuda de Jean Grey e Emma Frost novamente, enquanto Cable enfrentava o Senhor Sinistro. E o Cable estava infectado por um vírus tecno-orgânico no futuro, que impedia que ele tivesse acesso completo aos seus poderes. E com a derrota do Senhor Sinistro, o Cable poderia de alguma maneira arranjar esse antídoto e se libertar. Veríamos também Tempestade, Colossus, Vampira, Ciclope, Homem de Gelo, Dominó, a própria Polaris, o Mercúrio, né? A Magia, né, irmã do Colossus, enfrentando os sentinelas no Egito para impedir que eles impedir que eles simplesmente tentassem ser um obstáculo para quem estava ali lutando contra o Apocalipse, e veríamos cenas de lutas incríveis. E aí poderíamos acrescentar até mesmo, para finalmente acalentar o coração dos fãs dos X-Men, que é tão sofrido, a Vampira voando por conta de ter absorvido os poderes de alguns mutantes, destruindo os sentinelas à base da força física e de outros poderes, enfim. Com a derrota do Sinistro e se livrando do vírus que limitava os seus poderes, o Cable usa todo o seu potencial psíquico destrutivo para destruir o Apocalipse. Mas antes, ele salva Jean Grey, Emma Frost, Xavier e Magneto para a explosão que ele estava planejando psíquica, que iria devastar o Apocalipse. E é então revelado que o mutante perfeito, que foi criado pelo próprio Sinistro, foi o Cable, né? O Nate Grey, que seria filho da Jean Grey e do Ciclope. E aqui a gente não poderia falar da Madeline, porque ela não foi abordada. E é interessante ressaltar que uma das ameaças que o Sinistro poderia utilizar, e que inclusive é mostrado no X-Men Legends 2, a Ascensão do Apocalipse, seriam clones de mutantes em que eles poderiam enfrentar durante aí a batalha, que estariam espalhados pelo mundo, trabalhando pela mente de Apocalipse. Então veríamos uma grande batalha realmente a nível global. E aí ele simplesmente destruiria aparentemente toda a esfinge do Apocalipse, tudo que ele havia planejado, e consequentemente
o Senhor Sinistro também. E no final, veríamos a revelação de que a Mística não iria se aliar ao Magneto, mas ela recebe a proposta de trabalhar para o governo como uma forma de atenuar a sua pena, o que poderia mostrar que ela, a sua face dos quadrinhos, né, a face mercenária dela, né? Também poderia mostrar o Arcanjo lutando contra essa influência maligna que agora ele tinha, ao lado da Psylocke, que iria integrar os X-Men, como também veríamos agora os X-Men se preparando, porque por conta de uma ameaça mutante tão poderosa que foi o Apocalipse, o mundo não ia receber de braços abertos novamente os mutantes. E com certeza o registro antimutante, o projeto Sentinela, provavelmente seriam ativados, e tanto Magneto iria agir de uma forma, o que preocuparia Xavier, e os X-Men teriam que estar preparados para proteger não só eles, mas como novos mutantes também. E aí seria o fim. Na cena pós-créditos, nós poderíamos aproveitar a série Legião, fazer uma conexão com o universo da Fox, e poderíamos mostrar o David Haller ali assistindo tudo pela TV. E ele, com raiva, comenta com a sua mãe, Gabrielle Haller, que caso o Magneto não existisse, talvez o seu pai não precisasse se dedicar tanto à causa mutante e poderia cuidar mais dele, né, já que ele tem essa mágoa do pai, né, de que o Xavier foi um pai ausente. E aí teríamos uma finalização com um efeito, né, de distorção de realidade, como se o David tivesse feito alguma coisa. Para quem lê os quadrinhos, sabe que isso poderia dar um gancho para abordar no futuro filme a busca por Legião, né? Já que é quando Legião vai ao passado para tentar acabar com o Magneto, só que isso dá errado, ele acaba com o próprio pai e o Apocalipse simplesmente surge novamente, criando a realidade distópica, a Era do Apocalipse. Bom, eu organizaria a saga do Apocalipse dessa forma, mas eu quero saber de vocês. Como vocês acham que deveriam ter sido? Como vocês acham que a Marvel deve organizar? O que vocês acham da minha ideia, né, conceitual? Eu espero que vocês fiquem bem e até a próxima.